Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista, empreendedora e mediadora deste podcast, a Alexandra Zanella. Me respondam, você já ouviu a expressão sorte no amor, azar no jogo? Ou o contrário, que vale também, sorte no jogo, azar no amor? Pois hoje eu vou te contar uma história que mostra que é possível ter sorte, tanto no jogo quanto no amor. A gente tá dando a definição de sorte, mas na verdade não tem nada de sorte, tem muito suador, tem muita inteligência, tem muitas noites acordadas, porque isto é o fantástico mundo do empreendedorismo. E quem vai contar essa história pra gente é a CEO e fundadora da Agricom, a Eduarda Schneider, a Duda, e o diretor jurídico e cofundador da Agricom e companheiro da Duda. Eles vão contar isso tudo, tá, gente? O Antônio Loureiro Pereira de Souza. Que bom receber vocês aqui no Plano de Voo, Duda e Antônio. Olá, olá, olá a todos. Que prazer, que honra estar aqui falando nesse podcast do Sebrae. Com certeza a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz em contar um pouquinho mais da minha história, da história da Agricom e da história desse casal aí que acaba dividindo, né, o amor e os negócios e fazendo esse bolo, né, ficar lindo e acontecer. Muito bem, até porque este é um episódio especial para celebrarmos o 12 de junho, Dia dos Namorados. Antônio. Tem que ter fermento nesse bolo. Tem fermento, Antônio? Tem que ter de sobra. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. Muito feliz em poder estar compartilhando as nossas experiências aí, convergidas profissionalmente e pessoalmente, intimamente. É realmente um desafio, né? É um autodescobrimento, né? De dentro para fora, de fora para dentro e é isso aí, é complicado. Assim foi a apresentação do Antônio. Vocês conseguem imaginar o que vai ser esse papo aqui? Vocês sabem que vai ser um bom papo hoje, né, gente? E é isso, muita gente fala que é muito difícil empreender e manter um relacionamento, mas hoje a gente trouxe um casal aqui que, como eles mesmos disseram aqui no início, entre abaixos e altos, altos e baixos, mas enfim, isso é na vida de qualquer relacionamento. O Brasil é mundialmente conhecido pelo potencial como produtor rural, tendo o agronegócio, gente, como uma das principais atividades que move a economia desse país. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o agro representa mais de 24% do PIB brasileiro. Gente, isso é muito. Um setor tão relevante para o país, hoje conta com a disrupção tecnológica para seguir avançando. E foi para suprir esta demanda que surgiu a Agricom, uma startup que conecta o produtor rural brasileiro ao comprador global. É o que queremos. E a Duda, que foi quem criou essa startup, vai nos contar aí os desafios e como está sendo. Duda, eu fiquei sabendo aí que a ideia dessa startup, tu vai nos contar como funciona, surgiu tu olhando uma dor do teu pai, que é agricultor, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu sou de uma cidade de 4.000 habitantes, se chama Fortaleza dos Valos. Amamos cidades pequenas do interior, gente. Alô, Constantina! É muito pequena e eu estudei na escolinha rural mesmo, lá fora. Eu também. Olha que ótimo! Eu morei até os 14 anos numa comunidade rural. Isso aí, eu também. Morei até os 17 numa comunidade rural e sempre olhava meu pai e meus tios vendendo os produtos para as mesmas empresas e para as mesmas pessoas. Tive a oportunidade de sair com 17 anos de casa, viajar aí bastante o mundo, fazer faculdade de comunicação, depois após ingestão do agronegócio e entender como que funcionavam as comercializações de produtos agrícolas. Teu pai plantava algo específico? Soja e milho, mas nós também tirávamos leite quando eu era criança. Então, a partir de uma reportagem onde eu vi que a ADM, que é uma das principais tradings mundiais, fez uma exportação de soja dos Estados Unidos para a China, registrada em tecnologia blockchain, que eu comecei a olhar esse campo. Porque, vamos lá, soja, commodity. Isso Não mesmo.
commodity é commodity, né? A gente não consegue tirar muito mais do que já é commodity. Tu conseguiu enxergar. É uma maneira um pouco diferente de fazer o trading, na verdade. No início, lá, 7, 5 anos atrás, ninguém entendia muito. Era só uma tendência que a sustentabilidade ia começar a ser exigida pelo mercado. E hoje a gente vê cada vez mais mercados como a Europa e agora como a China exigindo sustentabilidade. Aquele produtor é sustentável. Com a blockchain, a Agricom ela traz essa informação junto com o trading. Então, a gente consegue centralizar todas as informações de trading, tracking, traceability dentro dessa tecnologia, entregando essa transparência, essa rastreabilidade lá para o comprador. Por exemplo, um comprador que faz ração de cachorrinho na Alemanha. Quando essa ração de cachorrinho vai para o supermercado, ele pega essa ração de cachorrinho, tem um QR Code da Agricom que mostra que aquela soja não transgênica foi produzida dentro das normas ambientais brasileiras e que foi produzida de tal modo. É isso que a Agricom faz, trazendo essa transparência e valorizando os principais elos da cadeia, que é o produtor rural e o comprador internacional. Gente, que coisa incrível essa empresa de vocês. E vocês estão 7 anos no mercado? Na verdade, eu faço esse projeto, né? Foi o meu TCC, foi a pós-gestão do agronegócio, então há muitos anos nisso. Mas a Agricom foi fundada em 2019. Legal! E o Antônio, como é que o Antônio entrou nessa jogada aí? Eu fiquei sabendo que ele era só o advogado, o resolvedor de problemas burocráticos, é isso? É, ele só resolvia os pepinos, né? Aí, o que aconteceu? No início, eu tinha uma outra sócia, uma engenheira agrônoma. Só que a Agricom não ganhava dinheiro, a gente não tinha capital de giro, era só investimento, investimento, investimento. E o empreendedor, ele precisa abrir mão de muitas coisas para empreender. Ele precisa estar disposto a se doar completamente, a ver a vida de outra maneira, né? A ter resultados a longo prazo. E a minha sócia queria resultados mais a curto prazo. Então, por questão de perfil, realmente não deu certo. Bem comum isso em sociedades, comum, né? Bem comum. E para mim foi um baque muito grande. Mas eu tive o Antônio sempre desde o início. O Antônio Vocês viu... eram amigos? Não, eu e o Antônio não. A gente se conheceu numa balada. Gente, vocês estão vendo? Olha aí, quem tá solteiro, balada rola. Rola. Claro. Mas tu já tinha a empresa? Não. Eu tinha a ideia, né, estruturada, mas ele também viu o meu... Eu fazia meu TCC, eu me lembro, escrevia meu TCC, ele estava deitado na cama e eu escrevendo meu TCC, né, para vocês terem ideia. Então, o Antônio, ele viu o surgimento da Agricom, ele sempre foi o advogado da Agricom, mas ele não estava full-time na Agricom. E aí, naquele momento, eu me vi muito sozinha, né, quando terminou a sociedade. E a gente se olhou e foi algo muito, muito sutil, muito, muito leve. Então vamos junto. Aconteceu muito organicamente, porque, na verdade, como ela disse, ela criou o TCC, teve o ideal na cabeça e começou a desenvolver esse trabalho. Já estávamos juntos e ela morava comigo, assim, digo. A gente se conheceu e 2 semanas depois a gente estava namorando. Normal, né? Relações normais, 2020, né, gente? Velocidade 1000, Então, a gente começou a morar junto logo no 2º, 3º mês já, né? Porque a gente começou a namorar nessa 2ª semana. Já que a família dela é do interior, ela estava sozinha aqui, dividiu o apartamento com a amiga. Sabemos como né? as dificuldades de quem vem do interior para a capital. O perrengue. Exato. Era mais fácil, a gente querendo ficar junto, ficando na minha casa, né? Porque eu também morava E com meu pai. economia de aluguel também, né, Muito, gente? muito. Vamos lá. E era uma casa, o meu sogro, ele é divorciado, então era uma casa enorme com apenas 3 homens, então Imagino. era perfeito. Eu, meu pai, meu irmão e os cachorros, E aí, então, o trabalho nasceu do meu lado, ela pedindo dica, a gente conversando, mas eu sempre fui o parceiro, tu entende? Antes Mas da sócia entrar... tu dando suporte jurídico. Não, Tu tem algum envolvimento com o agro? Não. No sentido de ideias, de planejamento, de Gurizinho criatividade. de apartamento. Não, ele não fazia a mínima ideia, assim, do que era o agronegócio. Ele sabe agora a diferença entre o pé de soja Sim. e coisa... Mas ele era nada contra, né? Cada um com a sua opção, mas ele era vegetariano. E ele levava cogumelos lá pro interior pra cozinhar. O meu pai só olhava. Conheço essa história, lá em casa eu é quase assim. apanhava. Não, eu fiquei 3 anos, né, assim, vegetariano, porque é uma alimentação menos inflamatória para o organismo. Na época eu fiquei preocupado porque eu sempre fiz muito esporte, só que exageradamente, sem limite, boxe e academia e futebol e tal, e muita coisa. Acabei fazendo hérnias e tal, então para curar isso foi um processo longo de acompanhamento e também na alimentação optei por esse caminho.
O que deu ali uns 2 anos, na verdade, né? 2 anos e pouco. Mas realmente, depois acabei voltando aí para alimentação mais tradicional. E sofria bullying, sim, lá da família, do pai, do cunhado. Normal, gente. Meu companheiro é vegetariano há 8 anos já, a gente tá junto há 12. Que legal. Então, imagina, no início não foi muito fácil, mas agora todo mundo já cozinha cogumelos e afins pra ele. Churrasco com cogumelo, com Churrasco com pimentão, cogumelo, pô, com abobrinha, tudo. berinjela, cenoura. Coisa linda, gente. E aí, Antônio, como é que foi pra ti, assim, beleza, você é sócio de uma empresa da minha companheira? Foi um caminho gradual, porque, como eu disse, desde o início eu estava junto e também dando pitaco, palpitando bastante. Ela me perguntava coisas, né? Não só no viés jurídico, mas eu também não preciso me perguntar muito para eu querer estar me metendo e dando, né, meus comentários. E daí ela acabou, enfim, aumentando aí a extensão, a amplitude do projeto, buscou essa sócia, que tinha um irmão que também virou sócio, e ao longo desse período eu fui colaborando e na parte de contratos e toda e qualquer conversa e comunicação e prestação de serviço, de tecnologia, de uma parte ou de outra, né, acabava me envolvendo, então eu estava sempre por dentro, né, mas nem pensando assim, não, estava ajudando a minha mulher no negócio dela. Né, mas isso foi acontecendo de uma forma realmente natural, espontânea, não premeditada. Até acho que chegou o ponto que gerou uma incompatibilidade, né, entre ela e os outros sócios. Né, eles saíram, a gente teve que ajudar a resolver isso também, porque não foi assim 100% pacificamente, né, essa transformação. Processos burocráticos, de parcerias, nunca são simples, Sim, né? Vamos falar a verdade aqui. Você fala, é ótimo. Eu tenho um sócio maravilhoso, acho que é incrível, acho que é muito bom, é um apoio muito legal, mas são estilos diferentes. Eu penso o seguinte... Não deixa de ser um relacionamento, É um né? relacionamento. Se irmãos que vêm da mesma família, de criações parecidas, a gente se estranha, imagina pessoas que vêm de lugares tão Eu distintos. digo que nas relações, né, com a convivência, né, as experiências, né, aprofundando, intensificando, as pessoas vão se compatibilizando ou se incompatibilizando mais. Não precisa estar uma errada e a outra certa, mas justamente não tem mais aquela mesma afinidade, não estão mesmo na mesma vibração, na mesma frequência, talvez, né? É ótimo, que legal. E o Antônio, ele sempre teve uma visão muito empreendedora, tanto que ele também tem outros negócios. Importante isso. Então, por mais que ele é advogado, né, de formação, a visão empreendedora, a visão de mundo, de inovação, né, esse perfil de pessoas que buscam correr atrás dos seus objetivos, né, que querem crescer na vida em um curto espaço de tempo, que é o perfil do empreendedor, sempre foi muito nítido nele e também foi uma das coisas que me atraiu, né, como mulher, né, eu me atraí por ele ter esse perfil, né, eu como mulher também buscava um homem que tivesse nessa mesma velocidade, na mesma batida. Então, foi muito tranquilo essa transição. Por mais que ele não entendesse, de fato, do agronegócio naquele momento, mas ele sabia do business como estratégia, né? Que isso é importante. Especificamente do agronegócio, né? Enfim, tecnicamente, esses conhecimentos mais agrônomos, digamos, hoje na empresa a gente tem engenheiro agrônomo, a gente tem outras pessoas mais realmente especializadas, mas no amplo, né, no geral, tem muitas transdisciplinariedades aí na nossa startup. Né? Que legal ouvir isso, porque às vezes a gente pensa, né, é uma empresa do ramo de agro, e a gente fica com aquele pensamento unilateral de que, é só quem é biólogo, é o agrônomo, e na verdade a tendência mundial para todas as empresas é a transdisciplinariedade para a gente conseguir pensar um pouco diferente. Duda, como que funciona hoje se eu tenho lá, sou produtora, tá? Sou produtora de soja. Ou enfim, né, que tipos de produtos, assim. Como que eu me conecto com vocês? Qual é o processo? Assim, para quem está nos ouvindo, conseguir entender um pouco como que é na prática o trabalho de vocês. Tá, ok. Hoje nós trabalhamos com grãos de soja, milho, transgênico e não transgênico, cafés especiais. Cafés especiais. Nanolote! E produtos da biodiversidade da Amazônia, como castanha do Brasil, açaí. Como que funciona? O produtor rural, ele precisa ter algum tipo de armazenagem na propriedade rural para trabalhar com a gente. Porque a gente não mistura lotes. Nós precisamos da rastreabilidade. O produtor rural entra, se cadastra, agenda uma visita técnica. O nosso engenheiro agrônomo vai até a fazenda e analisa todos os 3 pontos da sustentabilidade e faz o balanço de carbono naquela propriedade rural. Eu tenho certeza da qualidade daquele produto, se aquele produtor está ou não dentro das normas ambientais brasileiras. É como se fosse uma certificação. A partir daí, ele pode registrar o lote. O comprador internacional também passa por um cadastramento, por uma avaliação do seu perfil. Compliance. Pelo um compliance,
para poder, então, ver os lotes registrados ou registrar a sua LOI, que é a sua demanda. Quando a gente encontra lotes do produtor e LOIs do comprador, ofertas e demandas que casam, acontece o match. Lindo! Acontece o match e os usuários estão informados, então, que há uma negociação que pode ser aceita. Só que aí tu imagina eu falar assim para um produtor lá no fundo da grota: olha, eu consegui um comprador da Alemanha que vai até pagar mais pelo teu produto, mas agora te vira com a exportação, te vira com a logística. Mas exportação é algo super complicado, né, gente? Super complicado. Então, não é assim, vou exportar... Não, tu precisa de autorizações, tu precisa de todo o processo burocrático aduaneiro, de fiscalização. Então, a Agricom aciona parceiros logísticos que fazem todo esse processo de retirada da propriedade, do produto da propriedade, levam até o porto, colocam num container ou num navio e fazem a exportação. Então, hoje, a Agricom é a exportadora desse processo. É a facilitadora, é quem une essas duas pontas diretamente. Eu não vendo para um corretor, eu vendo diretamente para a indústria de ração de cachorro, para a indústria de ração de tofu Direto e pro assim por comprador diante. final. E aí, isso tem condições de a gente ficar mais competitivo, né? Sim. Claro. Tirando um atravessador aí. Sim, tanto para o produtor, tem casos que a gente consegue até 20% a mais que o preço do Uau! mercado. E para o comprador, a gente chega a um preço competitivo e traz as informações, né? Que são super importantes. Que nem agora na União Europeia, as grandes empresas não podem comprar nenhum produto associado ao desmatamento da Amazônia. A gente leva essa informação. A China está começando a exigir isso, né? Daqui a anos, alguns poucos anos, os bancos só vão financiar, dar crédito para produtores que estão dentro das normas ambientais. Já é lei, né? A COFCO, que é a maior trading chinesa, a partir de 2023 mesmo, né? Está realmente estabelecendo a obrigatoriedade da rastreabilidade nos grãos adquiridos por eles. Tá? Isso é um impacto Gigantesco. pesado, né, gente? Pesadíssimo. A Europa, a gente já sabe também de todas as questões mais rígidas, né? Na questão da transparência também, da rastreabilidade, da sustentabilidade em geral, que é uma tendência mundial. ESG, as três Exato. letrinhas, gente. Exatamente. A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade... Cumprir as normas, né? A governança, cumprir a econômica, ter uma empresa saudável. Exatamente. A gente tenta cumprir esses 3 pilares, né? Deixa eu tentar te explicar um exemplo mais ilustrado. Por favor. Né? Lembrando que quem está nos ouvindo aí, nossos grandes ouvintes, empreendedoras e empreendedoras aqui desse estado, são pequenos empreendedores, MEIs, microempreendedores, até empresas de tamanho médio. Então, é bem legal a gente explicar um pouquinho como se dá isso para que quem está nos ouvindo consiga entender melhor, porque é tudo tão novo. Gente, nós vamos falar, sim, sobre blockchain, tá? Nós vamos explicar, eles vão explicar direitinho, não fiquem desesperados. Então, já que nós somos uma startup, né, realmente nós viemos sustentavelmente, né, até então, devagar e sempre, nós realmente temos que delimitar um pouco o planejamento estratégico de execução. A gente não saiu abraçando todas as possibilidades, mas podemos trabalhar com todos os produtos do agronegócio. Como a Eduarda comentou, né, a gente trabalhando hoje com soja e milho transgênico, não transgênico, né, arroz orgânico, cafés especiais, né, do Brasil inteiro, mas também da Amazônia, em que a gente tem lá umas variedades interessantíssimas de café, mas também produtos como castanha do Brasil, açaí, cacau, guaraná, né? Muito nosso. Cupuaçu, realmente nosso. E o objetivo, justamente respeitando esses pilares ESG, né, é desmistificar esse tabu e transparecer para o mundo a sustentabilidade, né, desses processos que a gente, com a tecnologia, consegue legitimar, né, de forma absolutamente verdadeira. Entregando, então, 100% de transparência, rastreabilidade e auditabilidade de todo o processo, produto, da propriedade, do produtor, a história dele, imagens, fotos, vídeos, todos os agregares de valor. Exemplo, um produtor, né, não é um produtor, é uma comunidade, né, que o presidente dessa associação lá de famílias da Amazônia são uma associação, uma comunidade extrativista de castanhas do Brasil, né? A gente foi lá na Amazônia e é muito legal porque a gente realmente, no Brasil aqui, é nosso, a gente escuta falar, mas se a gente for num auditório e perguntar quem é que já foi para os Estados Unidos, quem é que já foi para a Europa, né? Todo mundo levanta a mão, quem é que foi para a Amazônia. Exatamente. Então a gente foi para lá e foi realmente um choque, né? No bom sentido. Foi uma experiência epifânica, eu diria. Parece o filme Avatar. Posso imaginar. Tu olha para cima, assim, quebrando o pescoço para ver as castanheiras, de onde estão colhendo essas castanhas, né? E assim, as castanhas de lá,
né, da Amazônia, que são nativas de lá. Tem uma tabela assim, nutricional, um quadro realmente de nutrientes, vitaminas e minerais, proteínas, óleos, muito mais rico, né? Porque é de lá, é nativo de lá. Então, tu imagina, uma comunidade lá da Amazônia, né, que está fazendo esse trabalho, eles estão na posse de X quantidade de hectares ali naquela região, e eles têm que usar isso de forma sustentável, sem agredir, né, o meio ambiente, enfim. O que a gente faz com esse trabalho? A gente foi lá e conheceu o senhor Juscelino, né, ele era o presidente dessa associação, né, o senhorzinho lá, tem a família, e eles trabalham com isso. Eles fazem, na verdade, cai, né? Naturalmente cai. São uns cocos, assim, bem duros que tem... A natureza é perfeita, né, gente? É perfeita. É perfeita, né? Vem na embalagem já. Vem na embalagem. Vem na embalagem. Não tá circulando aí um videozinho de uma influenciadora que ficou chocada com a embalagem da pamonha? Exato. Olha, tipo que natural. Não, meu amor, o milho vem nesse mesmo. Já vem marketing divino. Né? Marketing divino. E aí, o que acontece com os ribeirinhos indígenas, né? O porquê do desmatamento, às vezes, da Amazônia, né? Esses ribeirinhos acabam, às vezes, vendendo por R$3 o quilo da castanha. Eles acabam, assim, gente. trocando quilos de castanha, que é um produto de alto valor agregado, por um prato de comida. Chega no final do ano, eles pagaram para trabalhar. Então, assim, às vezes é questão de sobrevivência. Ele acaba fazendo o errado porque a alternativa é vida ou morte, ou... Enfim, ele está sendo Não é por querer. Está sendo explorado, ele está sendo explorado. É uma vítima. É uma vítima e acaba, assim, vitimizando o entorno. De certa forma, fazendo mal também para o meio ambiente, o que ele não quer. Ele quer lá, ele quer cuidar, mas ele tem que ser, assim... tratado justamente, né? Recompensado dignamente. Então, o que a gente faz? A gente cortando todos esses intermediários, conhecendo o pessoal lá das 200 famílias que estão envolvidas nesse trabalho, né? Conhecendo o comprador global, a Agricom obrigatoriamente vai até lá na Amazônia, nós fomos, né? Conhece, né? Todo o processo, o produto, faz essa visita técnica, que é um protocolo realmente intrincado, complexo, tá? Bem metódico, de vários requisitos a se cumprir, que são a nossa base sólida inicial da procedência, da origem, né? Georreferenciadamente. Porque vocês precisam comprovar isso, né? Exato. Então, a gente faz um trabalho a gente foi com drones, fez filmagem dos drones, tipo, nossa, são essas as castanheiras que estão sendo, né, extraídas castanhas que vão ser consumidas. Tiramos fotos, não só dos castanhais, mas também da família que trabalha ali, né, do pessoal eles contaram a história, com o amor que eles têm pelos que eles fazem, né. Então, acaba sendo muito rico, assim, porque tem uma interatividade a se aproveitar e que é legitimada, que não é só marketing. Chega lá do outro lado do mundo, uma castanha, numa embalagem bonita, verdinha, Amazônia. Não é só marketing. Tu vai escanear o QR Code, vai saber, né, o georreferenciamento, de onde veio exatamente, podendo acessar vídeos, fotos, a história desse produtor, né, todos os diferenciais que agregam valor a esse produto, sabendo que está dentro de todas as normas ambientais e sustentáveis, ESG, que tu não só não está explorando, mas que tu estás bonificando, tu estás ajudando, né, uma comunidade carente, né, da Amazônia. Né? Sim, tem uma função social aí. Tem um apelo social. Tem um apelo social, porque também tem trabalhos que fazem com indígenas lá. Imagina, um chinesinho lá do outro lado do mundo, escanear um QR Code e saber tudo isso. Nossa. E saber que não é só um produto superior, né, mas que é um produto que está ajudando uma comunidade na Amazônia, mas também a própria Amazônia, né, usando beneficamente o que é nosso. Quer dizer, de uma forma que isso tem um retorno, né, para o desenvolvimento sustentável e coerente da região, o que é difícil hoje em isso dia. Pode ser feito em outros produtos, como o mel, né? Existe muito mel aqui na Serra Gaúcha e que a gente também já está falando com associações para tentar organizar essas produções de mel, porque eu preciso do beneficiamento desse produto, né? Para conseguir levar com maior valor agregado. Nos Emirados Árabes, né? No ano de 2022, nós tivemos a oportunidade de participar de uma feira de inovação nos Emirados e o mel é dado de presente quando uma criança nasce. Nossa, né? Produto de mega altíssimo especial. valor agregado. Eles têm boutiques nos shoppings lá, com Vamos tipos lá, de né? mel. Que mel é uma delícia, É né, uma gente? delícia. Eles estão certos. Eles estão certos. Então, assim, eu acho que por eu ser filha de produtor rural, ter vindo lá, né, do interior e ter toda essa valorização do nosso trabalho, do trabalho do produtor, vem essa parte mais social, que é uma parte muito minha e muito forte. E eu fico muito feliz de ver o Antônio falando tão bem, né? E ele não tinha nenhum conhecimento disso, né? E Que hoje, legal essa construção, gente. ele consegue, né, representar a Agricom fora do país. Muitas vezes eu não vou, ele vai. E levar, né, o que é o nosso conceito. Porque, assim, claro que a gente quer ganhar dinheiro,
Mas o que adianta eu ganhar dinheiro se eu não tenho esse propósito, né? Se eu não posso deitar de noite e falar, nossa, eu tô ajudando o seu Juscelino, sabe? O resto é consequência. A gente vê muito essa filosofia. A gente, como casal, é assim, né? Nós trabalhamos para gerar o bem, né? Transformar as coisas. Porque, assim, a gente já vive numa sociedade onde tem tantas coisas ruins, né? A gente já come carne, né? Já mata o bicho para comer, né? A gente já vive Um terço da produção do alimento no mundo vai pro lixo. Vai pro lixo. E muita gente passando fome. Né? Que lógica tem isso, não é? Isso, né? Eu olho muito esse lado humano. É um planeta, assim, que já tem tantas coisas ruins. Então, nós, como empreendedores, nós temos o dever de trazer tecnologias e soluções que melhorem essas comercializações, nós estamos em débito, transações. né? Em débito Sim, forte com o planeta. Estamos devendo. A gente não pode esquecer disso. A gente tem que estar sempre tentando compensar. Né? Essa de é a ideia. Forma. E essa compensação tem um valor agregado. Essa compensação, né, justamente que está virando lei em alguns países. Essa soja, esse milho, em que a gente hoje, na visita técnica, implementou, por exemplo, o balanço de carbono. Então, a gente, entre várias coisas, as boas práticas agrícolas, todos os agregados de valor, amostragens do produto, testes, né, do solo, condições de armazenamento, todas as questões de sustentabilidade, quantas possíveis, são um relatório de 50 páginas, tá, que a gente tem. Nosso agrônomo saberia explicar melhor essa parte. Mas hoje também, inclusive, com essa questão do balanço de carbono, para dizer se tem um resgate mais importante ou se é carbono neutro, porque isso tem valor. Quer dizer, essa propriedade está em dia, essa propriedade tem uma produção sustentável. Quem é que quer comprar produto sustentável hoje? Todo mundo quer adquirir porque quer fomentar o desenvolvimento saudável do planeta. Perfeito. Que legal que é isso, né? Porque a gente precisa fazer, né? Como vocês mesmos falam, a gente está devendo já, a gente precisa fazer essa transformação. E é meio que normal do ser humano, né? Mas é dever da uma empresa, mas é de uma multinacional. Não, é de todos nós, né? E assim, não é deixar de fazer. A gente tem que usar. Só que usar a nosso favor, a favor do planeta, né, o que eu digo. Porque a Amazônia hoje realmente é um assunto muito frágil, é um tabu. Muito. É uma questão, assim, realmente global, né, e que liga o alerta. Agora, com esse nosso processo, a gente, através de uma tecnologia que consegue legitimar 100% em relação à origem, à transparência, à procedência, né, à rastreabilidade, à auditabilidade de todo o processo em todos os setores, simplesmente desmistifica esse conflito, esse falso paradoxo, porque muitas vezes vira uma narrativa que tem dois lados. Só vai. Tem dois lados. Pode ser uma preocupação, às vezes uma preocupação falsa. Quem sabe a gente não entrega transparência e para com essa discussão, né? Então, a gente consegue entregar com segurança toda essa questão, com eficiência, e que é o que importa, é o que se busca, né? Dentro da aquisição desses produtos, que é a preocupação. Então, é realmente uma coisa que a gente está trabalhando forte, né? Para desenvolver contundentemente. Duda, quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós estamos em 10 pessoas, principalmente focados em desenvolvedores e agrônomos. E agora a gente também trouxe mais um advogado para a equipe, porque são contratos internacionais que a gente opera. E por mais que o Antônio seja advogado, que o meu sogro também seja advogado, contratos internacionais são muito complexos, né? E são informações muito restritas. E quem sabe disso não sai falando na internet, né? Não. Porque é muito A gente falou com pessoas especializadíssimas, né? Ao nosso ver, pelo menos na área, e disseram, não, isso aí tu não vai achar, isso aí só assim, ó, olha lá numa Faria Lima, cavando muito fundo e olhe lá, porque é muito complicado. A informação tá no cofre, chaveado, é mais uma informação dessa, muito específica, né? Muito específica. É específico do específico do específico. Esse tipo de coisa, realmente, imagina, a gente está transacionando um navio para a China. Daí tem um monte de questões realmente de comércio mercantil aí, marítimo que são muito, muito complexas, desde as configurações do navio ao tipo de água, ao tipo do porto, como se encaixam essas pecinhas, e é um conhecimento técnico, assim, realmente muitíssimo aleatório, em que a gente nunca pensou em... E ainda tem os piratas na África, tu acredita? Eu ia falar sobre isso, eu ia perguntar se você quis, né? Pirataria. Não é coisa de série de Netflix, não. Existe isso. Eles acabam roubando a tua carga, pedindo propina. Então, tem muita coisa. E não é o Jack Sparrow, né? É de verdade. Eu acho que sim, acho que é de verdade. Então, existem muitas coisas que uma startup não pode se expor, e só com profissionais altamente capacitados
capacitados que a gente vai conseguir performar. Então, a gente também foi em busca e está cada vez mais em busca de profissionais capacitados. Estamos contratando melhor. Atenção, gente, vaga de emprego. Quer trabalhar numa startup incrível? Ajudantes para rebolar juntos. Você tá vendo? Olha isso, cara. Vai estar assinado lá no contrato, tá? Funcionário para rebolar junto, parceiro para rebolar junto. Mas que tal trabalhar com algo tão revolucionário assim, gente? Olha que oportunidade incrível. Nós estávamos no Salt Summit, e aí estava eu, o Antônio, e o nosso engenheiro agrônomo, o Victor. E aí era um time de pessoas e cada um falando o que fazia dentro da empresa, né? Aí o Antônio falou assim, porque eu sou advogado, sou não sei o que, e o comercial. Aí eu, porque eu sou CEO, marketing, e comercial. E aí o Victor, porque eu sou agrônomo, e comercial. E aí porque comercial somos todos. Exato. Não, é um time pequeno que tem que abraçar tantas áreas dentro da empresa que... Sabemos como é isso, viu? Então... E aí sobrou o nosso comercial. Falei, o Rafael, que é o nosso comercial internacional, e comercial. Comercial. É o comercial. Trabalhar numa startup, tu tem que ser muito multifuncional, né? Multifacetado. Multifacetado. E em momento algum tu vai ficar entediado, porque são muitos desafios, né? Eu trabalhei em agências de publicidade antes. A Duda é formada em publicidade, tá? Então, depois ela vai contar pra gente como é que ela migra, assim, ó. Da publicidade pra isso, pra entender sobre desenvolvimento que precisa, sobre blockchain, sobre novas tecnologias. Então, e eu ficava assim, eu entrava, ficava 3 meses e ficava entediada dentro das agências, muitas vezes, porque eu trabalhava como assistente não tinha, né, um grande potencial de criação ali dentro, e eu ficava entediada, eu dizia, não, eu não vou ficar horas sentada aqui sem ver o dia passar, eu preciso de uma coisa minha, eu preciso de alguma coisa que eu possa ver crescer, que eu possa desenvolver vários aspectos. E a cabeça dói no final do dia, mas é gratificante, sabe? Porque tu aprende cada dia coisas novas dentro da Agricom, né, Antônio? Que legal. É verdade, porque o que a gente está misturando é muita coisa, né? Muita coisa. Muitas coisas conceituais e muitas coisas na prática, né? Quando a gente vai expor nosso trabalho, por exemplo, de forma mais objetiva, né? Como a gente teve na China, em Portugal, antes nos Emirados, né? Tem muitas coisas que são, assim, tendências contrastantes, né? Tecnologicamente falando hoje, né? Então, a gente que é Agricom, a gente simplesmente conecta, por exemplo, o produtor rural com o comprador global, cortando todos os intermediários, rentabilizando mais as duas pontas, né? Entregando muito mais também. Mas, então, a gente trabalha com agro brasileiro, né? Envolvendo blockchain, que a gente consegue implementar a questão de criptomoedas, tokenização, crédito de carbono. Então, são muitas palavras-chave que, juntando, assim, em nome do ESG, né, do uso sustentável dos recursos, né, que não deixa de ser economia amplo espectro, justamente gerenciamento de recursos. A gente conseguindo otimizar isso de forma transparência, né, ao que realmente são recursos vitais, né, alimentos, commodities, enfim, que vão para a China, que vão para a Europa, que vão para o mundo, mas com esta garantia, esta segurança realmente legitimada por essa tecnologia que hoje em dia é possível, é uma coisa realmente irredutível. A gente sabe da importância, né, disso tudo, a força que esse ideal tem em nós e justamente até agora estamos lutando de recurso próprio, chegamos até agora sem investimento, que é muito importante. E era minha próxima pergunta, teve rodada de investimento? Não. Como é que foi isso aí? A gente decidiu... Tema delicado, né? A gente... Empreendedor, ele tem que abrir mão de muitas coisas, né, na vida. E a gente decidiu abrir mão de muitas coisas, inclusive algumas viagens, carro, né, apartamento, jantar, né? Muitas coisas foram... Deixa uma mão na frente, outra atrás, o resto vai para... E vai para a empresa. Então, é assim que a gente vive. A gente decidiu como casal que esses anos são os anos que a gente vai baixar a cabeça e trabalhar para depois poder construir nossa família de uma maneira mais confortável. Planta, uma hora colhe, né? Vai colher, gente. Ainda mais no agro. Não, pro agro isso é perfeito, né? E vamos lá, que há um tempo para essa colheita, que nem sempre é o tempo que a gente quer que ela tenha, né? O tempo das coisas não é o tempo que a gente quer. Não. E pro empreendedor
tem que saber administrar isso para não se frustrar. Muito. Eu tenho um problema com isso, já melhorei bastante. Faço terapia há muitos anos, né? Importante. Procuro até terapias alternativas, né? Como holísticas, meditações, né? Algo florais. Tento me conectar com a natureza. Por quê? Porque a gente tá dando a nossa vida ali, né? A Eduarda está ali, né? 100% focada. E claro que tu quer resultados e resultados cada vez mais rápidos. As pessoas que estão na tua volta, elas também estão focadas, mas cada um tem as suas histórias e os seus momentos de vida. Então, como equilibrar tudo isso junto com as tuas perspectivas, né? Eu espero isso, eu espero aquilo, mas e o que os outros esperam e o que realmente vai acontecer? Desenvolvendo a habilidade de monge. É complexo. É importante, né? Porque a gente abriu falando, né, de que o empreender, ele é lindo, é uma escolha bem legal, mas ele esconde muitas dificuldades e que a gente, enquanto empreendedor, nem sempre pode botar para fora essas singularidades, vamos dizer assim, para não atrapalhar o próprio negócio. Sim. Mas vamos lá, né? A gente é empreendedor 24/7, né? Você leva para casa, você... Exatamente. Contem um pouquinho, assim, já que estamos no episódio comemorando o amor, esse é o um Dia dos dos pontos. Namorados. Vamos contar um pouquinho de como é que é isso? Vocês levam trabalho para casa? Vocês têm escritório? Vocês têm uma divisão? Ou é 24/7? Eu diria que é uma dialética complementar, né? Entre vida íntima pessoal, né? O nosso relacionamento de um lado e startup do outro. As duas, se pensa que... Cara, as pessoas hoje pensam que startup, o conceito de startup, que é relativamente novo, né? Hoje em dia a pessoa quer ser milionária, ela cria uma startup e, tá resolvido. Não, é um caminho bem Menos difícil. Menos de 1% tem essa... Exatamente. E o esforço e a atenção e a pressão e todas assim, as relatividades infinitas que tem num campo desse formato de aposta que é startup, né? Que a gente sabe que a gente tem que ser muito flexível, multifuncional, multifacetado, lidar com tudo e sempre resiliente. Sempre rebolando, com bambolê sem cair, sorrindo, né? Sem perder a compostura. E a alegria. Então, o que acontece? Eu digo que o relacionamento em si também tem que ser como o próprio conceito especial de startup, inovativo, disruptivo. Pela risada da Duda, gente, vocês não estão vendo, mas ela chegou a se jogar pra trás. Antônio falou algo que funciona, é um casal que eu tenho uma... se diverte junto. Um relacionamento tem que ser realmente disruptivo, né? Porque startup não é uma empresa que tem horas e tempo e contexto. Não, acontece, pelo menos com a gente, inclusive que é internacional, coisas toda hora, todo momento, e às vezes a gente tá em casa. Tá? E China com um fuso horário bizarro, exato. hein, gente? A gente falou com China 3 vezes essa semana já, e às vezes é isso aí. Depende, às vezes é bem tarde lá e cedo aqui, ou vice-versa, mas às vezes sim, tem que ser 5 da manhã. Mas é fora um pouco dos nossos horários tradicionais, digamos assim. Eu diria assim que a mesma intensidade que uma startup exige se relacionar com o seu sócio é a mesma coisa. O relacionamento que a gente tem a mesma intensidade que a nossa startup tem. A gente é muito intenso desde o início em tudo que a gente faz, né? Na 2 vida. semanas já estavam namorando, né? Então, a gente se joga muito na startup e a gente também é a flor na pele no nosso relacionamento. Só que eu digo assim, eu escolhi o Antônio. Eu fiz uma escolha. Todo dia eu faço a escolha que é escolher amar alguém, que é o Antônio. Todo dia eu escolho empreender na Agricom. E se eu estou escolhendo 2 coisas que têm total sinergia, elas estão alinhadas no mesmo propósito. Eu tenho a total autonomia, a total segurança e falar assim, Antônio, eu não gostei. Antônio, me deixa, some. Vaza daqui. Vaza daqui. Mas às vezes o que acontece é que o Antônio tem que resolver, então, sem o envolvimento dela. Isso, porque às vezes também falo, Antônio, resolve. Ela me dá essa incumbência, assim, eu tô já habituado, né, acostumado e sim, me encarrego, me sinto responsável, porque acaba sendo uma coisa, se eu fosse um sócio normal, eu ia dizer, não, só um pouquinho, a gente é sócio, abraça isso, o problema é teu, quer dizer, eu tô fazendo a minha, quer dizer, a gente tem uma colaboratividade, assim, uma parceria, né, como é que eu vou dizer, uma compliance. Uma intersecção muito forte. Não, me faltou a palavra, mas ok. Em que realmente eu acabo tendo que abraçar coisas que
que só porque eu também sou namorado, eu acabo abraçando e eu respeito. Assim, ela tem as questões dela, eu tenho as minhas, né? Então, tem momentos que ela não... Ela acaba, assim, tendo momentos que... Ela é mais assim, ó, chegou tal hora de noite, ela não quer mais se incomodar, porque ela tem uma necessidade de dormir, de descansar X. Se eu dormir 5 horas, eu tô legal. Quer dizer, somos diferentes. Então, eu acabo, às vezes, em certos momentos, tendo que abraçar certas coisas, assim, que... Mas há um respeito pela característica de cada um, que Sim. eu acho que é muito importante, É né? essencial. Senão o relacionamento não vai, a empresa também não vai. Exatamente. Sim, e eu tô tentando, né, fazer essa divisão, né, de não tentar falar tanto de trabalho em casa, de tentar, pelo menos no sábado, dar uma desligada. Às vezes não tem como. Mas às vezes não tem como. Eu que vou nem... pra frente do espelho e falo comigo mesmo e tenho que resolver. Bom também. Não foi ontem de noite porque ele saiu. Foi, né, um dia desses, ele chegou pra mim, eu tava deitada na cama, sei lá, meia-noite. Ele começa a me perguntar coisas do trabalho. É que minha cabeça tá sempre funcionando. Né? Entendi. E eu uso um tapa-olho, tá? Enorme, cor-de-rosa. E aí eu só virei pra ele, puxei o tapa-olho e falei... Cena de filme. Tá doido? Tem algum Você acha que é problema? hora? Batendo no relógio, você acha que é hora? Hein? Mas é isso, acho que é, de novo, né? O empreendedor é 24/7. E quando vocês têm um negócio juntos, não sei, eu acho que tem que ter, sim, um equilíbrio, né? Até pela saúde aí, pra poder... É um desafio, porque a casa é um trabalho, desafio. eu trabalho em casa e justamente, ambos misturados. Então, a gente tem que sempre sofisticar, aperfeiçoar, né, essa intersecção de coisas. É, assim, a gente, por morar junto desde o início, a gente tá esse tempo e trabalhar junto, isso é muito mais intenso do que qualquer outro casamento. Porque, realmente... Muitos amigos meus casados, né? Às vezes casaram um pouco antes, de repente, mas não tem, assim, toda essa intensidade de convivência, experiência vivida. Que não é um papel ou uma celebração pública ou uma festa. Os amigos querem a festa, né, gente? A gente sabe disso. Dá pra jogar disso. pra torcida. A gente tem a segurança do que temos, né, em mãos. E não é o tempo, justamente. A gente está, assim, apostando. A gente acha que esse ano vai dar uma virada muito boa na empresa. Isso vai nos possibilitar, né, uma comodidade, um tempo aí para poder estar olhando para essas outras coisas que também são importantes, né? Mas que precisam, né, de uma estrutura, de uma base, né, que hoje a gente está construindo para alcançar o ideal de relacionamento que a gente quer solidificar frente aos outros, né? E o que vocês pensam, antes de a gente falar um pouco de futuro da empresa, o que vocês querem? Vocês querem ter filhos? Vocês querem morar no Brasil? Como é que é isso? A Eduarda já sonhou com eles e deu nome para os 3. 3? Ah, ok, gente, ok. Mamãe Duda, já temos nomes? Já é a Olivia, a Maria Antônia e o Antônio. Gente, que nomes lindos. É que o nome dela é Eduardo Olivia, né? A avó dela era Olivia. Muito bem. Então, há uma conexão também com as... Aí eu tinha meu avô e minha avó. Minha avó era Maria e meu avô era Antônio. E ela... E eu também achamos bonito o nome Maria, Maria Antônia, né? E é lindo, forte. E ela acha que vamos ter 2 meninas e um menino. Só que daí o menino, ela gosta tanto do nome Antônio também, e ela não consegue pensar num melhor. E eu digo, bom, mais um, né? O que é mais um, menos um? Porque meu bisavô era Antônio, meu avô era Antônio Carlos, meu pai é José Antônio e eu sou Antônio. Então vai vir só mais um, né? Só mais um pra mais seguir um grão de essa areia linha aí. Meu karma. Que legal, bonito isso, assim. Essa organização, dá pra sentir em vocês que há uma organização pra ampliar a família, porque vocês já são uma família, né, gente? Mas pra ampliar essa família, mas também dá pra sentir que há uma leveza nisso e que não há aquela pressão que às vezes nos atrapalha. E aqui, Antônia, a gente faz uma troca aqui entre a Duda e eu, e isso não te pega por você ser homem. Você pode ser empático, mas você nunca vai sentir isso. Essa cobrança que há, né? Entre nós mulheres, e parece que a gente veio ao mundo somente para procriar, né? Então, quando uma mulher, o meu filho é um pouquinho diferente no início, meu primeiro filho é uma empresa, há uma carga extra pra gente. Eu nunca pensei muito sobre isso. Assim, eu sempre estive tão certa, desde adolescente, eu sabia que eu ia empreender em alguma coisa e que isso ia ser prioridade na minha vida. Então, assim, por mais que a minha mãe fale alguma coisa, meu pai também, ou que todas as minhas amigas do interior já estejam casadas com filhos, nossa, que bom, mas eu não. Então, eu tenho, e sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não tenho essa preocupação, assim. Só que eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar pra isso, com certeza, com todo amor e carinho. Mas agora, a vida corre atrás
atrás, que nem a questão de ser mulher no agronegócio. Nunca parei para pensar sobre isso. Eu trabalho, e é isso que importa, sabe? Eu levanto todo dia e mostro o meu valor como mulher. Muito bem. Vamos falar que a gente está indo para a parte final dessa entrevista. Poderíamos ficar mais tempo, né? Falei que uma hora passa voando. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro da empresa. A sede de vocês, a empresa nasce aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas com o coração em Fortaleza dos Valos. Ela tem o coração em todos os produtores rurais brasileiros. Aos nossos produtores. E vocês, falamos bastante, vocês trouxeram o exemplo da Amazônia. Então, vocês subiram, vocês atendem o Brasil inteiro? Sim, nós temos produtores em todos os estados do Brasil. Nós temos a sede em Porto Alegre, uma filial em São Paulo e uma filial em Manaus, né? Estrategicamente. Mas também já nos internacionalizamos. Temos um escritório em Portugal, principalmente para ser essa porta de entrada para, né, toda a Europa. E agora estamos abrindo escritório na China. Eu tenho uma venda altamente complexa com um comprador internacional que não me conhece. E que tem uma cultura e uma língua totalmente diferente. Muitos chineses não falam inglês e assim por diante. E nem querem falar. Talvez falem, mas não deixem se dar por Então, eu preciso de pessoas locais, atendendo pessoas locais. Eu preciso estruturar isso internacionalmente. Então, o nosso foco está muito nisso, né, nessa estrutura internacional. Nós estamos agora fazendo a nossa virada, que é de começar operações em navios, né? Nós operacionalizamos só em containers até agora. Nós fomos junto na missão presidencial do Brasil para a China, que teve a última agora, recente. E a gente então... Trocaram a primeira passagem? Não, todas... É que foram antes, né? Foram antes, a missão aconteceu toda antes. E aí, o que aconteceu foi que a gente visitou, então, os nossos clientes, que até então a gente só falava via meeting. E lá a gente precisa desse relacionamento próximo ao comprador. Sim. E agora, então, nós estamos com 3 demandas, né, de compradores internacionais de navio. Estamos organizando tudo isso. E aí vai acontecer também uma entrada de caixa muito expressiva dentro da empresa, o que vai fazer a gente contratar mais pessoas. Mas também já estruturamos a nossa rodada de funding. Temos uma diretora de funding, né, indo e conversando já com investidores para se organizar. Realmente, a Agricom, esse ano, nós estamos nessa virada de chave, né, de crescimento internacional, para no próximo ano a gente ter uma consolidação bem forte no mercado internacional. A gente se projetou demais, abriu demais, né? Se expôs demais e agora a gente tem muitas demandas para lidar, né? Chovendo na nossa hortinha, a gente não tem mão para lidar com isso. Para colher tudo isso. Está faltando para plantar, inclusive. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui. Sebrae foi legal para vocês na empresa? Ajudou ou não? Mais atrapalhou do que... Foi essencial. A Agricom, ela foi lançada no Agritech do Sebrae. Lindo! Em 2020, em dezembro de 2020, foi quando nós lançamos a plataforma no Agritech. Nós somos destaque. Depois, em todas as feiras nacionais e internacionais que nós participamos com o Sebrae. Nós participamos em acelerações, tanto no Inova Amazônia, que também foi pelo Sebrae. Então, assim, nós fizemos toda a jornada de aceleração do início até hoje, sempre vamos estar junto com o Sebrae. Ele é de extrema relevância e importância para a gente estruturar uma empresa desde o zero, depois formatar ela no crescimento e seguindo nas estratégias. Então, o Sebrae... E a internacionalização é muito forte. Também, né? É aquela babá que te pega na mão e te entrega no dia do casamento. Isso mesmo. A gente brinca, né? Que muita gente vem aqui falar que de todos os tamanhos de empresa, tá? Mas falar que o Sebrae foi meu anjo da guarda, assim. Realmente, assim, o trabalho é muito incrível, porque eles conseguem realmente entender a dor em cada fase que a empresa, o que a startup está. E ela te traz as oportunidades e as ferramentas adequadas para aquele momento. E isso faz tu evoluir e tu dar o passinho a mais que tu precisa. E todo mundo, o Sebrae Rio Grande do Sul, o Sebrae Nacional, vira uma grande família, vira uma grande referência, sabe? Por onde a gente vai, tanto aqui quanto fora, a gente fala da importância do Sebrae, o quanto o Sebrae ajuda todas as startups e a inovação do Brasil. Se o Brasil está crescendo no quesito de inovação e sim vai se tornar uma referência em inovação mundial, é graças ao Sebrae.
Ai, que lindo ouvir isso. Infelizmente, estamos nos aproximando do final e antes da gente encerrar, de ouvir o tchauzinho de vocês, eu queria ouvi-los. Qual é o recado que vocês deixam para quem está nos ouvindo? Esses empreendedores e empreendedoras desse estado maravilhoso que nós moramos. Muita ideia saindo daqui, tem muita gente, às vezes com a ideia, com medo. Quero que vocês deixem um recado aí para quem está nos ouvindo. É uma religião. Ai, é a religião tipo quem aceita da Air Fryer. Tem que ter fé. Tem que ter força, tem que acreditar, não pode desistir, tem que acordar todo dia com aquela energia para direcionar a esses objetivos. Tem que saber que está passando num túnel escuro, né? Tem a luz no final do túnel, mas até chegar lá, foca na luz, né? Mas tem que passar por muita coisa e vão ser coisas boas. Vão te tornar alguém digno dessa recompensa, digno dessa luz. Todos esses tombos, né? Todas essas pancadas vão te deixar mais calejado, mais forte, mais preparado, né? Porque novos túneis, novas luzes, novos mares, novos horizontes, né? Muito bem, Duda. Eu acredito que o perfil do profissional que quer empreender, ele já nasce com um coração um pouco mais inquieto, né? E essa inquietude nada mais é que o nosso próprio espírito pedindo pra gente desenvolver a nossa constante evolução, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução para estar mais próximo de Deus ou do que a gente acredita. E empreender é nos testarmos cada dia, nos evoluirmos cada dia. Nós não estamos empreendendo numa empresa, nós estamos empreendendo em nós mesmos, porque a partir do momento que nós empreendemos, nós nos evoluímos como pessoas e criamos coisas que realmente fazem sentido para a nossa sociedade, e é isso que eu acredito que seja o empreendedorismo. Eu digo que é justamente isso, é um ideal inalcançável. Tu sempre pode melhorar, sempre pode te desenvolver e te aperfeiçoar mais em direção ao teu objetivo, que é infinito. Tu sempre, nunca vai estar num ponto de dizer, não, agora eu sou o cara, agora nunca. Tá todo... Nunca. E justamente para isso, né, inversamente proporcional, tu precisa ser eternamente humilde, né? Sempre estar aberto a possibilidades, a ensinamentos, a aprendizado, aos erros, às frustrações, às falhas, que são combustível, sim, para tu conseguir, né, seguir em frente sempre rumo ao teu melhor. Nunca para, nunca para. E é um treinamento, né? É uma luta diária, eterna. E aí, queridos e queridas ouvintes, vocês gostaram? Eu amei esse papo, adorei, coisa boa ver um casal tão sintonizado nos negócios e também no relacionamento, porque é preciso ter esse equilíbrio, né? Senão o negócio não funciona ou o relacionamento não funciona. Então, Duda, muito obrigada pelo teu tempo, generosidade, por teres vindo até aqui o estúdio contar mais uma vez a história da empresa de vocês. Nosso desejo é que vocês naveguem ainda mais longe. Daqui a pouco pode voar também, mandar algumas coisas de avião, não sei. Mas que prazer saber que é uma empresa tão potente, passou pelo Sebrae, tem esse apoio do Sebrae. E muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e nós sempre vamos estar disponíveis para conversar. É um aprendizado. No momento que tu senta para conversar com alguém, a gente sempre aprende. E eu acredito que todas as palavras que foram ditas aqui hoje também vão impactar e ensinar pessoas e assim por diante. E é isso que a gente faz. Muito obrigada. E sempre estarei disponível. Muito bom, Antônio. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de poder compartilhar, né, todas as nossas experiências, né, todo esse nosso caminho, não vou dizer todo, né? Uma parte, resumidamente, né, especial, né? Realmente é muita coisa, mas tenho certeza que pode ser que dê uma luz aí para muitos que estão na luta e que podem encarar isso como algo realmente bem normal, né? O caminho não é diferente disso. E uma hora bate na trave e entra, né? O que a gente tem repetido nos últimos anos e agora tá acontecendo, graças a Deus. Vamos torcer por esses golaços aí. E aquele obrigado especial é sempre pra você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Não esqueça, tem mais de 100 horas de conteúdo lá no Spotify, nas plataformas do Sebrae RS sobre todos os temas do empreendedorismo. Procura lá no Spotify, Plano de Voo, e também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.